Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, ao nosso curso de Teologia. Estamos indo para a nossa aula número 18, já passamos da metade do nosso curso, estamos caminhando agora para a parte final. E eu afirmo a você com toda certeza que essa parte final ela é muito mais empolgante do que essa parte inicial, porque a gente está muito mais próximo, né, desses eventos que vêm desde a aula de hoje, que é Daniel, até os eventos agora chegando já no Novo Testamento, do que nas aulas que falam do Antigo Testamento, mais propriamente dita do Pentateuco, da história dos reis de Israel. Então a história de hoje, a nossa aula de hoje, na verdade, será uma aula muito importante, muito especial para a sua compreensão. E eu espero que você não apenas ouça essa aula, mas faça anotações, leia o conteúdo da sua apostila e principalmente tente memorizar essa aula, porque memorizar o conteúdo de Daniel capítulo 2 e capítulo 7, que são os nossos capítulos de hoje, serão fundamentais para o seu desenvolvimento missionário, para o seu desenvolvimento espiritual e também para a compreensão a respeito de muito daquilo do plano de Deus que existe para a nossa vida, tá bom? Então quero convidar você para a gente orar e falar com o nosso Deus então nesse momento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. A Tua Bíblia será aberta agora, Senhor, esse livro tão importante, que Teu Espírito possa nos ajudar e nos abençoar para que nós consigamos entender esse assunto e principalmente saber, Senhor, exatamente o nosso lugar, o lugar em que estamos inseridos em toda essa história. Que a Tua bênção esteja conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, hoje nós vamos então para a nossa aula, acompanhe aí na tela. Nós vamos hoje para a nossa aula então número 18, que é justamente a aula que vai falar a respeito de Daniel. Então, a gente tem 3 perguntas, basicamente, para a gente entender a nossa aula de hoje, que é como entender o livro de Daniel, quais profecias estão relacionadas ao nosso tempo e o que é o chifre pequeno. Então, de maneira bem simples e bem direta, eu espero muito que você entenda o conteúdo dessa aula, porque a maior parte dos adventistas e muitas pessoas que estudam a Bíblia, elas não fazem ideia do que o livro de Daniel no que tem no livro de Daniel e, principalmente, muitas pessoas não conseguem, de verdade, não conseguem entender e explicar o livro de Daniel. Então eu espero com a aula de hoje tornar fácil para você o conteúdo desse livro. Eu espero que você já tenha lido o capítulo 2, o capítulo 7. Se você leu já o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, melhor ainda para você entender todo o contexto. Mas eu quero de maneira bem simples eu quero simplificar o conteúdo desse livro hoje para você, tá bom? Então, o livro de Daniel, ele começa basicamente falando de várias pessoas, de vários personagens. E aqui na nossa tabela tem o nome de alguns deles, os nomes e os seus significados. Então tem Daniel e os nomes bíblicos que terminam com El. Você lembra da nossa aula sobre Gênesis, né? Que está relacionado a Deus. Então, tudo que termina com El está relacionado a Deus. Então, Daniel significa Deus é meu juiz em hebraico. O nome Beltesazar também é um nome que foi dado depois ali, né, a Daniel. Significa Bel, que é uma divindade babilônica, proteja sua vida, ou a vida do rei. Ananias está relacionado, o Senhor é bondoso comigo. Sadraque, inspiração ao Deus Sol. Misael, semelhante a Deus. Então, esses 3 nomes eram os nomes que os jovens amigos de Daniel tinham quando chegaram na Babilônia, mas os nomes foram trocados para Mesaque, Sadraque e Abednego. Então o nome Mesaque significa servo da deusa Shebá. O nome Azarias, né, que é o nome antigo dele, então virou o Senhor é meu ajudador, esse era o significado do nome, e Abednego se tornou o servo de Nebo. Então, na verdade, os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, quando chegaram na Babilônia, esses nomes foram mudados para que pudessem homenagear algumas divindades babilônicas. Então, só para a gente se contextualizar bem, nas últimas aulas, na verdade, a gente viu da trajetória do povo de Israel e do povo de Judá que estavam separados. Israel agora, as 10 tribos, eles foram assimilados pela Síria, foram destruídos, dispersos pela terra, e a Síria então coloca outros moradores ali naquela região, e a gente então conhece as 10 tribos como sendo as 10 tribos perdidas, tá? Na parte de baixo do mapa ficou o reino de Judá, cujos reis continuaram na linhagem de Davi,
Então veio Davi, depois veio Salomão, depois veio Roboão, e todos os reis que vieram, então seguiram a mesma linhagem justamente de Davi, tá bom? Então os judeus ficaram na parte de baixo, ou a tribo de Judá e Benjamim ficaram ali na parte de baixo. E eles duram mais tempo do que a parte de cima, que é o reino do norte. Só que no ano 586, Nabucodonosor vem e invade Jerusalém, saqueia o templo e leva cativo, como prisioneiro de guerra, muitos jovens, muitas mulheres, muitas crianças, e leva então para a Babilônia, que ficava a mais ou menos uns 600 quilômetros de distância. Então, Daniel, agora que chega na Babilônia, ele escreve o livro dele então da perspectiva de alguém que foi levado prisioneiro de guerra por Nabucodonosor então até esse local, tá bom? Deu para entender bem? Então, só para resumir, o reino do sul, que é o reino de Judá, esse reino ele também desapareceu do mapa no ano 586, quando a Babilônia conquista Jerusalém. E aí Daniel é levado como um dos prisioneiros, e lá na Babilônia Deus revela então para Daniel a história não apenas do mundo, mas a história da Babilônia, a história da Medo-Pérsia, da Grécia e tantos outros reinos que existiram ali. As profecias de Daniel elas chegam até os nossos dias, então é importante a gente lembrar isso. Um ponto crucial de Daniel, que está aí agora na sua tela, Daniel capítulo 2, verso 28 e Daniel capítulo 10, verso 14, são dois textos onde Deus é muito claro ao falar para Daniel as profecias. Ele diz, essas profecias, Daniel, elas se referem a dias ainda muito distantes, o que a Bíblia chama de últimos dias. Então, quando você lê Daniel, entenda que você está lendo uma profecia para aquele tempo, mas também está relacionado àquilo que virá no futuro. E, na verdade, nós já estamos vivendo os acontecimentos de Daniel, tá bom? Então, agora eu quero entrar no capítulo 2, para que você possa entender comigo um princípio muito importante da palavra de Deus. Deus ele deu, no capítulo 1 e no capítulo 2, é uma história que pode ser complementada uma com a outra. O capítulo 1 basicamente é a chegada deles no reino e o pedido especial que os jovens fizeram para que eles tivessem uma alimentação diferente. E a alimentação tornou eles um pouco mais inteligentes, na verdade 10 vezes mais inteligente do que os outros sábios da Babilônia. Então naquele momento na Babilônia, você tinha os sátrapas, você tinha os encantadores, os feiticeiros, você tinha gente tanto da área política quanto da área religiosa, tudo numa grande mistura, porque era assim que a Babilônia era. Aliás, Babilônia tem o sentido de confusão. Então, a confusão religiosa e política que havia naquele momento era muito grande. E Daniel e seus amigos foram treinados para serem sábios, pessoas que tinham conhecimento religioso, conheciam da cultura, eram como se fossem conselheiros do reino. Então, numa certa noite, a gente tem agora a história do capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Esse sonho ele não conseguiu entender, não conseguia se lembrar do que era, ficou muito perturbado e ele então chamou os sábios e deu uma ordem para que eles fizessem de tudo para que o rei se lembrasse do sonho e principalmente entendesse ou interpretasse o que os deuses estavam querendo dizer para Nabucodonosor. Babilônia acreditava muito que os deuses, as divindades, se comunicavam com os homens através de sonhos. Então, um rei tendo uma revelação, recebendo um sonho, ele então ficou desesperado porque ele precisava saber que revelação era essa. Ele chama os sábios e os sábios simplesmente, depois de algumas tentativas, não conseguem resolver o problema do rei. Então, eles chegam a uma conclusão nesse verso que está aqui na tela. Daniel capítulo 2, verso 10. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então, esse texto que você viu aí, ele mostra justamente a resposta dos sábios. Olha, rei, o que o rei exige é muito difícil, a gente não consegue. Então, o rei, numa atitude muito impetuosa, ele manda matar todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel, que não foi consultado no primeiro momento. E quando chega a ordem para que Daniel se apresentasse para ser morto, a gente fala assim de uma maneira rápida, mas tenta imaginar o que passou na cabeça de Daniel. Morrer por uma coisa que ele nem sabia que estava acontecendo. Então ele faz uma oração junto com seus amigos, pede sabedoria e Deus revela para Daniel o sonho de Nabucodonosor. Então agora Daniel vai à presença do rei e fala assim, rei, o senhor sonhou com uma estátua.
E Nabucodonosor fala, é verdade, eu lembrei agora, sonhei com uma estátua. E nessa estátua havia alguns metais, essa estátua era feita de metais, de ouro, de prata, de bronze, de ferro e ferro misturado com barro. Exatamente, Daniel. E o que significa então o sonho, o que significa essa estátua? Aí na sua tela você vê então a estátua que Nabucodonosor, uma ideia que a gente tem, né, da estátua que Nabucodonosor teve. Então veja, quando Daniel teve a revelação do sonho e contou ao rei, ele então falou algo muito impressionante para o rei. Ele disse assim, ó, rei, essa estátua nada mais é do que uma linha do tempo. Sabe a timeline que você recebeu? Então, se você abrir a sua timeline e você encontrar bem no meio assim, do meio um pouquinho para a esquerda, você vai encontrar ali a estátua de Daniel do capítulo 2. E você vai ver que essa estátua está deitada. Então, aqui na tela, eu fiz exatamente isso. Eu deitei a estátua porque é uma linha do tempo, é uma sucessão de reinos, tá bom? Então, Daniel falou assim, ó, o rei, em primeiro lugar, o primeiro reino que aparece aí é a Babilônia, é o Senhor, é o seu reinado. A Babilônia é um governo, é um reino que vai durar durante muito tempo. E durante todo esse período, você será o governador do mundo inteiro. Só que você não vai durar para sempre. O seu reinado não vai durar para sempre. Ele vai ser, um outro reino vai dominar o mundo, e esse reino será a Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia, ele não vai ser tão forte, tão poderoso como o seu reinado da Babilônia, mas ele será um reino muito importante também, que vai dominar a Babilônia, vai tornar a Babilônia um pequeno país insignificante, e vai dominar o mundo então durante um período. Mas a Medo-Pérsia não vai durar muito tempo, porque um outro reino virá inferior à Medo-Pérsia, assim como o bronze é inferior à prata, e ele vai durar durante um período também. Vai durar durante ali alguns anos, mas não durará para sempre. Ele será deposto por um outro reino representado pelas pernas de ferro, a força do ferro. Então aqui você vai ter um outro período que, por fim, esse reino, que teoricamente é um reino unido, ele será então dividido em 10 partes. Assim como o barro não se mistura com ferro, então, rei, esse seu reinado, esse reinado que virá no futuro, ele também não será unido. E por fim, rei, no seu sonho, o Senhor viu uma pedra. E essa pedra, ela veio, quebrou bem no dia desses reis, os 10 reis que representam então a Europa moderna, vem uma pedra e esmiuça completamente essa estátua. E esse reino que será inaugurado por essa pedra é justamente um reino que não terá fim. Então, para simplificar bem para você aqui, a gente viu, Daniel ele explicou para o rei esse sonho. Ele falou, rei, você viu uma sucessão de reinos. Pare um pouco aí e vamos nos transportar para a história de hoje. Imagine uma pessoa revelar quais serão os próximos presidentes do Brasil nos próximos 200 anos. Isso seria algo muito difícil de precisar, até porque os movimentos políticos no Brasil são muito intensos ainda, o Brasil é uma democracia muito jovem, então a gente ainda passa por muitos períodos difíceis de entender. A gente teve a eleição de um presidente na última eleição que nunca tinha sido candidato e se tornou o presidente do país, nunca tinha sido candidato a presidente. Então, às vezes, existem pessoas que a gente não espera, não imagina e se tornam presidentes. Alguns retornam muito tempo depois. Então, imagina uma pessoa predizer, antever desde o começo tudo o que aconteceria, não apenas por 200 anos, mas Daniel, através da estátua de Nabucodonosor, conseguiu antever o que aconteceria com mais de 2.300 anos de história. Se a profecia de Daniel, que aconteceu no ano 600, mais ou menos antes de Cristo, de 600 até os nossos dias, nós estamos falando em mais ou menos 2.600 anos. 2.600 anos que é o cumprimento básico da profecia de Daniel até os nossos dias. Então Daniel ele viu isso, ele viu essa sucessão de reinos, tá bom? O dia que alguém perguntar para você, o que Daniel capítulo 2 fala? Daniel capítulo 2 fala do sonho de Nabucodonosor
e da sucessão de reinos que o Senhor mostrou para ele através de Daniel. Primeiro, vamos relembrar? A Babilônia, depois a Medo-Pérsia, depois a Grécia, depois Roma e por último a Europa, tá bom? Então esses 5 reinos que durariam então que governariam um após o outro ao longo da história desse mundo. Agora, o que fala, por exemplo, Daniel capítulo 3, tá? Daniel capítulo 3, vamos fazer um resumo do livro de Daniel. Então, se você pegar a sua Bíblia e for folheando e encontrar Daniel capítulo 3, um resumo básico de Daniel 3 é que Nabucodonosor ele faz uma fornalha e aí então ele coloca ali naquela fornalha os 3 amigos de Daniel, porque eles não se prostraram diante da estátua do rei, tá bom? Então, basicamente, é o episódio da fornalha ardente. Em Daniel capítulo 4, você tem então, basicamente, é uma carta de Nabucodonosor que Daniel ele coloca essa carta dentro do seu livro. Então, ele conta da loucura de Nabucodonosor e o reconhecimento que ele teve, afinal, a respeito de Deus, tá bom? Daniel capítulo 5, então, mostra o fim da Babilônia. Como que Babilônia terminou com o rei Belsassar. O rei Belsassar estava um dia numa festa e assim como Daniel tinha dito que a Babilônia não duraria muito tempo, então Belsassar um dia estava fazendo uma festa com os seus amigos, seus convidados, e ele trouxe os utensílios do templo de Jerusalém para poder festejar, fazer uma orgia, enfim, foi uma cena triste que estava acontecendo naquele momento, apesar de para os babilônicos seria uma festa de alegria. Então, naquele momento, Belsassar então faz aquela festa. Enquanto ele estava na festa, aparece uma mão que escrevia na parede, dizendo Mene, Mene, Tekel, Parsim, que essas palavras, traduzidas para a nossa linguagem, ou na profecia de Daniel, é Belsassar, os teus dias acabaram, o teu governo foi colocado na balança e você está em falta, está devendo para Deus. Então o seu reinado terá fim. Naquela noite, Dario, da Medo-Pérsia, ele invade a Babilônia e então acaba o período de reinado da Babilônia, que começou no ano de 605 e durou até o ano 539 a.C., tá bom? Então esse é o conteúdo do capítulo 5, é o fim da Babilônia e a festa de Belsassar. Daniel capítulo 6 é o episódio da Cova dos Leões. Então Dario agora já era o novo governador do mundo, o novo dono do mundo. Então Dario acontece aquela cena da Cova dos Leões, onde a fé de Daniel é testada e ele então agora tem a oportunidade de provar a sua fé e de mostrar a sua fé. Então Daniel capítulo 6 conta o episódio da Cova dos Leões, tá bom? E Daniel capítulo 7, se você perguntar para mim, qual que é o grande propósito do capítulo 7? O grande propósito, ou o grande resumo do capítulo 7 é mostrar sobre 4 animais, 10 chifres e principalmente identificar o chifre pequeno. Então, todo o livro de Daniel, todo o capítulo 7 do livro de Daniel, ele se resume a isso. E a gente vai dar uma olhada agora com mais calma a respeito desse livro, tá bom? Então, em primeiro lugar, se você olhar aí na tela, só um pouquinho, peraí, olha na tela aí. Em primeiro lugar, você vê um leão, tá bom? Você está vendo um leão aí, o primeiro animal ali é um leão com asas de águia. A pergunta é, por que foram 4 animais? E o que esses 4 animais têm a ver com tudo que a gente está vendo aqui? Olha só que interessante. Se você olhar os 4 animais que estão no lado direito da tela e você olhar a estátua que Nabucodonosor viu do lado esquerdo, você percebe que Deus deu a mesma visão, a mesma sequência de reinos para Daniel, assim como ele tinha dado para Nabucodonosor. Então Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 2 se complementam. É como se fosse uma visão única. E Deus faz isso na Bíblia. Ele faz algo, ele dá uma revelação, depois ele repete aquilo ali, mas ele dá alguns detalhes que ele não tinha dado antes. É só você ver, por exemplo, parábolas que Jesus contou. Num evangelho é uma parábola contada.
No outro evangelho é a mesma parábola, mas existem mais detalhes. E no outro evangelho tem mais detalhes ainda. Então no livro de Daniel acontece essa revisão e ampliação. Capítulo 7 é uma repetição do capítulo 2, mas com símbolos diferentes, tá bom? Então, retornando aqui para a tela, olha só que interessante. Você tem a cabeça de ouro que representa a Babilônia, do lado direito agora tem o leão com asas de águia. São símbolos diferentes para o mesmo propósito, que é mostrar a força, o poder. Inclusive, a Bíblia aqui apresenta, né, o leão como sendo o rei da floresta, você tem a águia também, a rainha dos céus. Então tudo que era poderoso, grandioso, representava a Babilônia aqui. Na segunda parte agora da estátua, que são os braços de prata, o peitoral, né, de prata, então você tem do lado direito um urso com um lado maior do que o outro e com 3 costelas na boca. Então olha que interessante, esse reino, ou esse animal e também o peitoral representam a mesma coisa. Símbolos diferentes para representar o mesmo período, que é justamente a Medo-Pérsia. Então a Medo-Pérsia reinou do ano 539, quando tirou Babilônia, até 331. O que representa um lado maior do que o outro? É que os Medos, que era justamente uma coligação, né, que foi feita entre os Medos e Persas, tio e sobrinho, né, Dario e Ciro. Então os Medos eram mais fortes do que os persas. Então por isso que o urso tinha um lado maior do que o outro. E as 3 costelas representam justamente 3 reinos que foram destruídos, que foi a Lídia, a Babilônia e o Egito. Quando a Medo-Pérsia conquistou esses 3 países, ela conseguiu então dominar o mundo inteiro, tá bom? Depois da Medo-Pérsia você tem o quadril de bronze, que é representado também pelo leopardo, com 4 asas e com 4 cabeças. As asas representam justamente a agilidade com que esse reino assumiria o controle do mundo, e as 4 cabeças representam justamente o que aconteceria depois que o governador ou o rei daquele momento, que seria Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande morresse, os 4 generais de Alexandre, que é Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então esses 4 generais dividiram entre si o reino da Grécia depois da breve morte de Alexandre o Grande, tá bom? Então você tem aqui esse leopardo com asas que representa a Grécia. Mas depois o reino da Grécia não durou muito tempo também. No ano 168, Roma então assume o poder, assume o controle do mundo e vai dominar a história do ano 168 até hoje. Mas até hoje a gente precisa dividir um pouco mais essa história. Porque Roma, ela teve algumas fases que a gente vai ver ao longo dessa aula. E Roma, como um império unido, ele durou até o ano 476, quando então foi dividido novamente, e aí você tem o surgimento da Europa, que é o que a gente vai ver agora, tá bom? Então, os 10 dedos da estátua e os 10 chifres do animal terrível e espantoso representam a mesma coisa, representam o Império Romano dividido em 10 fatias, tá? Então agora, quando a gente fala a respeito desses chifres, dos chifres do animal, é importante a gente lembrar justamente isso aqui. Olha só essa imagem que interessante. Veja, Roma era um reino unido, só que ele foi dividido em 10 reinos, porque existiam 10 tribos bárbaras, 10 tribos que não eram organizadas em países, que acabaram tomando o controle de Roma. E Roma, então, meio que, a gente pode dizer que ela caiu para essas 10 tribos bárbaras, que estavam junto, vivendo ali, convivendo junto no Império Romano. Então, o que aconteceu? Essas 10 tribos, elas acabaram sendo as precursoras de 10 países que a gente tem na Europa. Então, se você olhar bem aí nessa imagem, você percebe aqui,
Só um pouquinho, peraí. Você percebe aqui, por exemplo, do lado esquerdo ali, naquele país em roxo ali, que são os suevos. Hoje você tem um país ali que é justamente Portugal. Os visigodos, você tem ali na verdade, um país hoje ali que é a Espanha. Os francos fundaram a França. Os alamanos, ali em azul, fundaram justamente a Alemanha. E você tem os saxões e anglo-saxões que fundaram a Inglaterra e os países lá de cima, os países nórdicos, os burgúndios também aqui embaixo, os ostrogodos, e aí você tem o reino dos vândalos, tá? Você vai ver uma imagem agora muito interessante aí no vídeo, que você vai ver o que aconteceu com a Europa nesses últimos, desde antes desde do momento em que essa visão foi dada até os dias da divisão desses reinos. Você vai perceber que a Europa ela passou por diversas mudanças. Existiram países que dominaram, depois foram dominados, e você vai vendo as divisões do reino. O fato é que a profecia bíblica apontava justamente para uma sequência de reinos, e quando Roma estivesse reinando, o mundo, então, a Europa seria dividida em 10 partes do Império Romano, tá bom? Então esse vídeo ele é bem esclarecedor porque ele mostra justamente essas mudanças que aconteceram, tá bom? Então você percebeu aí nesse vídeo justamente essas mudanças que aconteceram na Europa. E a gente tem mudanças que até hoje estão acontecendo. Então é interessante a gente notar como a profecia bíblica já havia predito que isso aconteceria e aconteceu exatamente como a Bíblia tinha falado. Então, só relembrando, Daniel capítulo 7, ela mostra justamente a sucessão de reinos, começando com a Babilônia e chegando até os nossos dias. Então, Daniel capítulo 7 tem um foco principal, que é mostrar justamente o surgimento de um poder que é chamado na Bíblia, no livro de Daniel capítulo 7, do chifre pequeno. Olha aí na tela as características desse chifre pequeno. Então, de acordo com a Bíblia, Daniel capítulo 7, aí estão os versos, né? Todos aí do lado das referências, esse chifre pequeno arrancaria 3 chifres para se firmar. Então, como que isso aconteceu na história? O chifre pequeno é justamente representado por Roma em sua fase papal, a Roma dos papas. A gente vai ver isso bem detalhado na história. Roma na sua fase dos papas. Então, quando você tem 3 das 10 tribos bárbaras que haviam ali em Roma, em 476 aproximadamente, das 10 tribos, 3 tribos arianas não aceitavam o papado de jeito maneira, não aceitavam o catolicismo de jeito maneira. Então Roma, através dos seus papas, eliminou 3 tribos, que foram justamente os vândalos, os ostrogodos e os érulos. Essas 3 tribos não fundaram país nenhum, elas foram extintas pelo Império Romano, representado justamente pelo seu poder religioso, que foram os papas que promulgaram as suas leis. Então, o chifre pequeno na Bíblia é identificado justamente como Roma na sua fase religiosa, na sua fase papal, tá bom? Então, o que o poder romano faria? Arrancaria 3 chifres, ou seja, destruiria 3 reinados, que foram os vândalos, ostrogodos e érulos, no ano 476. Ela possuía olhos como de homem e uma boca que falava com insolências. Então, aquilo que esse poder religioso falaria também seria contra aquilo que seria a vontade de Deus. Esse chifre pequeno, esse poder religioso, parecia mais robusto que seus companheiros, porque aparentemente era pequeno, surgiria como se fosse uma força inofensiva, mas ele, por fim, se tornaria muito grande. Esse poder religioso faria guerra contra os santos e prevaleceria contra eles, de acordo com o verso 21, proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, mudaria os tempos e a lei, e os santos lhe seriam entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, o que em profecia bíblica são 1260 anos, tá? A gente vai ver,
justamente no ano 538, começa a contar esse período, e o seu domínio então seria tirado por um tribunal e ele seria destruído. Então o chifre pequeno ele não duraria para sempre. O chifre pequeno ele teria uma duração que começaria ali como um reino inofensivo ou como um poder religioso inofensivo e duraria então durante algum tempo, depois de ter feito muitas guerras, depois de ter perseguido muitos cristãos e matado muita gente. Então quando a gente olha na história bíblica, a gente percebe, aqui eu tenho essa apostila, a nossa apostila, a última tribo a ser extinta pelo papado foi justamente os ostrogodos em 538. Então em 538, os ostrogodos foi a última tribo a ser extinta pelo papado. Então Roma agora, como o seu poder religioso, então assume o controle do mundo. Mas aqui diz que esse poder seria blasfemo. E blasfêmia na Bíblia significa justamente a pretensão de ser igual a Deus ou então de perdoar pecados. E esse poder religioso faz justamente isso. Além de perdoar pecados, né, ou de alegar perdoar pecados e isentar pessoas de algumas punições, alguns castigos eternos, ela também se coloca no lugar de Deus, dizendo que o Papa, no caso, é o representante de Deus aqui, o representante do Deus Altíssimo aqui na Terra. Então, essa consolidação de Roma papal, ela começou em 533, quando Justiniano promulgou um decreto onde ele disse que o bispo de Roma, na época João II, ele então era o cabeça de todas as igrejas. Então, quando ele fez essa declaração, alguns anos depois, em 538, Virgílio, que era bispo de Roma, se tornou então o primeiro papa com uma jurisdição temporal. Então você tem aqui o chifre pequeno da profecia de Daniel capítulo 7, representando justamente Roma na sua fase papal. Agora, a Bíblia diz que aconteceria esse reino mudaria os tempos e a lei. Olha aí na tela, que mudança foi essa? Que mudança que esse poder religioso fez? Em primeiro lugar, a Bíblia tem 10 mandamentos. Quando a Bíblia fala da lei, fala dos 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos, o que Roma fez? Tirou o segundo mandamento, que fala sobre a adoração de imagens de escultura. Tirando o segundo mandamento, você tem 9 mandamentos. Então, para compensar a falta do segundo, ela dividiu o 10º mandamento em 2, voltando aos 10 mandamentos originais, ou o número, né, pelo menos original. Então, em primeiro lugar, o mandamento que fala sobre a adoração de imagens foi tirado, e você tem uma outra mudança que foi a troca, uma simples troca, mas que faz uma mudança completa na Bíblia, que é a mudança do sábado para o domingo. Então, a mudança que aconteceu do sábado para o domingo. E aqui tem um texto interessante que eu queria que você atentasse e diz assim, ó: o sábado é um memorial da criação, um dia separado por Deus para que suas criaturas o adorem. É também um sinal da relação de Deus com seus filhos. O próprio Cristo santificava esse dia e ele mesmo deixou claro que sua lei não poderia ser mudada. Após sua morte, os discípulos continuaram a santificar o sábado. Então o sábado é esse dia importante, esse dia especial na Bíblia e nunca mudou, a lei de Deus nunca foi mudada e nunca será mudada porque a lei de Deus é eterna. O que aconteceu, o que Roma fez? Ela mudou no mandamento o dia de adoração do sábado para o domingo, cumprindo exatamente aquilo que Daniel capítulo 7 diria que esse poder faria no futuro. Então ao mudar, ela justamente mudou para o domingo. E recentemente o Papa João Paulo II, olha essa frase aí, na carta apostólica Dies Domini, que significa Dia do Senhor, em latim, diz assim, ó: os cristãos assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. Aquilo que Deus realizou na criação e o que fez pelo seu povo no Êxodo, encontrou na morte e ressurreição de Cristo seu cumprimento. Embora este tenha a sua expressão definitiva apenas na parousia, que é a vinda gloriosa de Cristo, né? Então nele, no caso no domingo, se realiza plenamente o sentido espiritual do sábado. Do sábado
passa-se ao primeiro dia depois do sábado. Do sétimo dia passa-se ao primeiro dia. O dies Domini torna-se o dies Christi. Então, dies Domini em latim significa dia do Senhor e dies Christi significa dia de Cristo. Então, com essa frase, o Papa João Paulo II, nessa carta apostólica, né, que foi promulgada recentemente, né, a gente está falando de 2000 e poucos anos de história, João Paulo II faz pouco tempo. Então, com essa declaração, ele deu uma ênfase maior ainda, dizendo que o domingo realmente é para a Igreja Católica o dia do Senhor e que ele deu as razões bíblicas para isso. Apesar de serem bonitas, na verdade, as razões elas não são bíblicas e por sermos bíblicos, a gente precisa colocar tudo em prova na Bíblia. Então, ao analisar a Bíblia, a gente percebe claramente que essa mudança do sábado para o domingo ela não foi bíblica, mas sim uma vontade, uma mudança que aconteceu partindo da Igreja Católica nos últimos anos. Então, queridos, quando a gente analisa tudo isso, toda a história, a gente percebe que Daniel capítulo 2 predizia justamente uma sucessão de reinos, começando com Babilônia, lembra aí? Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Roma primeiro na sua fase imperial, o Império de Roma, o grande Império Romano, e depois a sua fase papal, Roma através dos papas, tá bom? Que começou no ano 538 e durou por 1260 anos. Olhe na sua timeline. Quando você olhar na sua timeline, você vai perceber justamente a estátua de Daniel deitada, a sequência dos reinos, a cabeça de ouro, o peito de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro, culminando ali com a pedra de Daniel, que é a volta de Jesus, tá bom? E Daniel capítulo 7 complementa a visão de Daniel capítulo 2, porque Daniel capítulo 7 fala do leão com asas, que representa a Babilônia, fala também do urso com 3 costelas na boca, maior de um lado que do outro, que representa a Medo-Pérsia, o leopardo, então, com as suas 4 asas e 4 cabeças, tá bom? E depois você tem ali um animal terrível, espantoso, que Daniel não conseguiu identificar que animal era esse, que tinha dentes de ferro, justamente porque ele representava as mesmas pernas de ferro, ou seja, Roma na sua fase do império, na sua fase devastadora. A gente precisa lembrar que Jesus nasceu, viveu, foi julgado e morreu justamente no período do Império Romano. Então Roma, na sua fase do império, não dura muito tempo. Vem então Roma papal, Roma na sua fase religiosa e vai então governar até a volta de Cristo Jesus. Ou vai pelo menos exercer o seu domínio até a volta de Jesus, tá bom? Agora, 2 pontos importantes a gente precisa lembrar. O primeiro deles é o juízo, porque a Bíblia diz que os livros seriam abertos e haveria um julgamento. Esse julgamento a gente vai ver mais claramente na próxima aula, que a próxima aula é fantástica para entender o movimento missionário que aconteceu justamente por conta dessa profecia, tá? E o segundo ponto é essa frase que eu quero mostrar para você aqui na tela, que diz assim, ó: após o período de perseguição e supremacia papal, os 1260 anos, Daniel viu uma cena de juízo em que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Milhares de milhares o serviam e assistiam diante dele. Em seguida, o tribunal se assentou e livros foram abertos. Esse julgamento iniciou-se após o período de supremacia papal em 1798 e corresponde ao juízo pré-advento de Cristo, ou seja, o juízo que já está acontecendo e vai durar até antes da volta de Jesus. Quando terminar esse juízo, o poder será tirado do chifre pequeno e dado aos santos do Altíssimo. Isto culminará com a gloriosa vinda de Jesus, quando o pecado terá fim e os poderes antagônicos a Deus serão destruídos. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje, a nossa aula número 18. Um brevíssimo resumo, a gente tem muitas informações legais, históricas para falar sobre Daniel 2 e Daniel 7, mas como a gente tem pouco tempo nessas 30 aulas, a gente deu uma resumida, bem resumida na verdade, em Daniel capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a gente terminou com o capítulo 7. A próxima aula ela vai ser muito importante, porque a gente vai fazer um complemento, a gente vai entender
Daniel capítulo 8 e capítulo 9. Então, o grande propósito que eu tenho com você daqui para frente é para que você um dia possa pegar o livro de Daniel, abrir esse livro e dizer assim, ó, Daniel capítulo 2 é uma estátua. E essa estátua mostra uma sucessão de reinos até os dias de hoje. A pedra que destrói a estátua é a volta de Jesus. Daniel capítulo 7 relembra tudo o que aconteceu na estátua, mas coloca alguns detalhes a mais. E esses detalhes, na verdade, o detalhe principal é um poder que surgiria no final dos tempos, que é chamado do chifre pequeno, que é a Roma na sua fase papal. E Daniel capítulo 8 é o que a gente vai estudar na nossa próxima aula, Daniel 8 e 9. Então a tarefa de casa é você ler Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9 para você entender bem o que a gente vai estudar nesse próximo capítulo, nesses próximos 2 capítulos, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, ou talvez você tenha aprendido algo que não tenha entendido antes, coloque aqui nos comentários, aqui no chat do YouTube, ou no comentário do YouTube, para a gente poder então ir conversando a respeito desse assunto. Que Deus possa te abençoar, que a gente possa ter uma excelente semana na presença do Senhor e na semana que vem a gente se encontra para mais uma aula, se Deus quiser. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua bênção, obrigado pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra e principalmente por entender as profecias de Daniel. Abençoa-nos, Pai, para que a gente possa entender cada vez mais esse assunto, colocar isso no nosso coração, para entender que o Senhor sempre esteve no controle da história desse mundo e principalmente que a tua palavra fala diversas vezes sobre a volta de Cristo Jesus. Abençoa cada um de nós, nossas famílias, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, até semana que vem, se Deus quiser.